pouco no início do vídeo que a fortaleza nos auxilia a domar duas paixões, né? Que é o temor e a audácia. Né? E aí eu pensei, estou numa saga aí de assistir os filmes do X-Men, e aí pensei em duas cenas, né? Uma de cada filme. Uma é do filme, eu esqueci o nome agora, mas é aquele que eles voltam no passado, e o outro é do Logan, né? Do filme do Logan. Então, na cena do Dias de um Passado Esquecido, eu acho que é esse o nome, tem o Xavier, que era o mais esse inteligente, ele tinha o dom de, né, perscrutar ali os pensamentos e tudo mais, e ele, por conta dessa inteligência, ele conseguia orientar os demais, né? E aí o Wolverine volta no passado e ele está num momento que ele abriu mão desses poderes, vamos dizer assim, por conta de um medo excessivo. Ele não conseguia lidar com aquele sofrimento, de ouvir a dor dos outros, né? Ou seja, ele deixou de assumir as responsabilidades dele, né? Que no caso eram esses poderes que faziam com que ele conseguisse orientar os outros mutantes e até os outros humanos, né? E por conta dele não assumir essa responsabilidade, muitas pessoas vieram a sofrer, né? E aí tem uma cena que ele tá querendo pôr o cérebro lá na cabeça dele para saber onde estão alguns mutantes e tal. Ele pifa o negócio, apaga a luz, e aí o Wolverine fala para ele, não, leia a minha mente e você vai ver que você tem muita coisa boa ainda para oferecer, porque o Wolverine veio do futuro, né? Uma coisa assim muito, muito louca, né? E aí ele lê a mente do Wolverine, e aí nisso o Xavier fala com ele no futuro, né? Então olha só que viagem, assim, né? E aí lá quando esse Xavier mais velho fala pro mais novo, você tá deixando que essa dor te domine, esse medo, né? Te domine. E isso tá fazendo com que você perca a esperança, né? Quando na verdade você deveria enfrentar essa dor, né? À medida que você suporta uma dor sem quebrar, surge algo muito elevado no ser humano, que é a esperança. É isso que o Xavier mais velho fala pra ele. Aí ele volta pro lugar, né? Tinha apagado a luz, tudo, né? Aí o Hank, né, que é a fera, consertou lá o gerador, voltou a luz. E aí o Hank fala pra ele, voltou a luz. E aí o Xavier responde, realmente voltou a luz, né? Mas não voltou só a luz do ambiente, voltou a luz dentro dele, né? E aí ele passa a enfrentar os medos dele e começa a ajudar, né, aqueles que precisam dele novamente, né? Mas ele teve que passar por um processo aí de enfrentar o medo, de enfrentar a fortaleza, enfrentar a dor, né, e de certo modo resistir, porque ele voltou a entrar em contato com a dor dos outros, né? E uma outra cena, isso na verdade passa por vários pontos dos outros filmes do X-Men, que é a coragem desajustada do Wolverine, né? Que é uma audácia, vamos dizer assim, né? Então, de repente ele já arrancou as garras ali, já está mandando ver em todo mundo, né? E interessante que a gente conversou que muitas vezes essa coragem dele, né, tem um aspecto bom ali. Você vê que o Wolverine tem um aspecto moral, ele quer fazer o bem, né? Ele não quer matar só por matar, nem só por vingança, né? Mas muitas vezes essa agressividade dele era uma dificuldade de lidar com o mundo interior mesmo. Ele não conseguia falar sobre os problemas, né? Em vários filmes ele tem uma questão de memória, e aí como que você lida com isso? Ele reagia muitas vezes no impulso. Então é um exemplo, né, de uma coragem, de uma força que está desajustada, né? Então, e aí isso principalmente para os homens, assim, né? Muitas vezes os homens encontram mais dificuldade de falar de seus problemas e tal, né? E como que às vezes encontrar um amigo ou até um terapeuta pode contribuir muito, né? Você vai soltar um pouco essas coisas e vai começar a lidar com os próprios problemas. Por isso que a gente fala que às vezes para ser forte a gente precisa assumir que a gente tem fraquezas, tem vulnerabilidades, né?